Olá, oitavo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos lá para a apostila de vocês, para a gente terminar a matéria. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre reprodução e ciclo menstrual. A gente vai falar sobre a reprodução não só do ser humano, mas de outros tipos de animais, tá? Então, a gente vai começar a definir, de modo geral, reprodução. A reprodução é a capacidade de gerar descendentes, tá? Descendentes geneticamente parecidos com os genitores. Então, dentro dessa reprodução, a gente pode ter dois grandes tipos, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos começar pela assexuada. A assexuada significa sem troca de material genético. Eu não tenho a presença principalmente de gametas. Vai ser realizado principalmente, né? Para aqueles indivíduos que precisam de uma reprodução rápida, uma reprodução com grande número de indivíduos, tá bem? Ela é bem vantajosa dentro desse contexto. Ela gera indivíduos muito rápido, mas a desvantagem dela é que ela gera indivíduos geneticamente idênticos, ela gera clones, né? Então, essa reprodução assexuada pode ser de vários tipos. Ela pode ser, como algumas plantas e fungos fazem, por esporulação, que é a geração de esporos. Esses esporos é como se fossem, eles vão armazenar um indivíduo ali dentro. Quando eles caem na terra, esse indivíduo só vai brotar, ele vai ser geneticamente idêntico ao seu genitor, tá bem? A divisão binária que acontece em seres unicelulares, ou seja, de uma célula só, que é a separação. Eu era uma única célula, vamos separar em duas, tá bem? É parecido com a divisão que acontece no nosso corpo, né? Que vai gerar um outro indivíduo, divisão de mitose. Mas essa, como um indivíduo é uma célula, se esse divide e vira duas células, na verdade são dois indivíduos. Temos o brotamento pode ser realizado em plantas, em quinidários, em esponjas do mar, vários outros seres vivos que conseguem realizar esse brotamento, que a partir de uma parte do corpo da mãe gera uma filha. Então, eu vou gerando brotos, uma multiplicação dessas células formando um clone, tá bem? Igual a gente está vendo aí, todas elas são formação de seres geneticamente idênticos. A partenogênese, ela é um pouquinho diferente dessas outras. Ela, na verdade, é o desenvolvimento de um gameta feminino não fecundado. Ou seja, eu ainda não tenho troca de gametas, mas eu tenho a presença de um gameta feminino aí. E esse gameta feminino não fecundado vai dar origem diretamente ao indivíduo. Dentro das abelhas, vespas, eles conseguem gerar indivíduos dessa maneira. Normalmente são as operárias, tá bem? A abelha rainha, ela só é gerada quando é fecundado aquele gameta feminino. E a gente pode também ter um outro tipo de reprodução que está aqui embaixo, que é chamada reprodução vegetativa, que acontece muito em plantas, né? Vegetativo, tá aí o nome, mas não é nem por isso. Você pega uma estrutura daquele indivíduo, nós podemos cortar um galho da planta, por exemplo, uma parte certinha, cortar da maneira certinha, colocar na terra e aí dali vai gerar um outro indivíduo. Então, uma reprodução vegetativa. A partir do corpo de uma, eu gero outra. Hoje, a maioria das plantações são feitas assim, né? Vocês podem ver aqui uma reprodução vegetativa das suculentas. Outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação, que alguns animais conseguem regenerar parte do seu corpo, formando um outro indivíduo. As planárias, por exemplo, eu posso cortar, elas são vermes achatadinhos, eu posso cortar eles em qualquer parte do corpo, eles vão gerar um outro indivíduo. As estrelas do mar já é diferente. Eu tenho que ter uma parte da parte central ali, a gente chama de disco central das estrelas do mar, mas se eu cortar ali certinho, eu consigo ter um outro indivíduo, tá bem? Então, essa é a fragmentação. Ele se fragmenta e gera um novo indivíduo. Não, minhocas não fazem isso. E não, lagartixas não fazem isso quando elas soltam o rabo, tá bem? São perguntas muito frequentes, já estou avisando.
E dentro da reprodução sexuada, a gente tem a presença de gametas, um gameta masculino, um gameta feminino, e aí a gente vai ter um processo chamado de fecundação, que é o encontro desses gametas, tá? Quando o gameta masculino encontra com o gameta feminino e os seus núcleos, os seus DNAs se fusionam, se misturam para formar um outro indivíduo. Esse processo, apesar dele ser mais lento e mais custoso, né, energeticamente falando, ele vai gerar uma coisa maravilhosa que é chamada variabilidade genética. A variabilidade genética é quando o filho já não é mais um clone do pai ou da mãe, dos seus genitores. Não é mais um clone, e sim um indivíduo próprio, com características próprias e diferentes dos seus genitores, porque houve uma mistura, houve uma variação daquele DNA parental. Também. E aí, quando a gente entra nesse mundo de reprodução sexuada, a gente vai ter algumas coisas, né? Tem a fecundação, que é a junção desses dois gametas, e essa fecundação pode ser interna ou externa. Interna ocorre dentro do corpo do animal, externa ocorre fora do corpo do animal. Qual animais que tem fecundação interna, né? Os mamíferos têm fecundação interna, a maioria deles. Deixa eu ver, outros que têm fecundação interna. Aves têm fecundação interna, os répteis, alguns têm fecundação interna, anfíbios, por exemplo, têm fecundação externa. Eles vão liberar seus gametas na água, tá bem? A maioria desses indivíduos que têm fecundação externa libera na água. Alguns artrópodes, por exemplo, o escorpião, ele tem fecundação interna, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai deixar um bolinho de espermatozoides para a fêmea passar por cima. Bem interessante. Cada animal vai adotar sua estratégia reprodutiva. Mas fecundação externa fora do corpo do animal, fecundação interna dentro, ok? E também a gente pode ter o processo de autofecundação. Como é que vai isso ocorrer? Porque nós podemos ter hermafroditas dentro do grupo dos animais. E esses hermafroditas são indivíduos que carregam gametas masculinos e femininos dentro do próprio corpo, tá? Esses indivíduos que carregam gametas masculinos e femininos, eles podem ter autofecundação, quando os seus gametas vão encontrar com os próprios gametas dele, também. As plantas também podem fazer a autofecundação. Só que isso não é muito vantajoso, então não ocorre com frequência. Continuando para a diferença entre os seres, né, de reprodução sexuada. Eu posso ser hermafrodita, como eu falei, tenho os dois gametas dentro do meu corpo, masculino e feminino. Posso ser dioico. Dioico significa que existem macho e fêmea separados. Os gametas masculinos estão com um indivíduo, os gametas femininos estão com o outro, não estão juntos, como os hermafroditas. Hermafroditas ou monóicos, tá? E aí, a gente vai para a reprodução humana. A reprodução humana são animais dioicos, onde eu tenho em um indivíduo os gametas femininos e em outro indivíduo os gametas masculinos. E esses gametas precisam se encontrar, né, a partir para fazer a fecundação, para ter a fecundação em um novo indivíduo. E dentro dessa reprodução humana, a gente tem o ato sexual, que é chamado de cópula nos animais, para que o macho e a fêmea façam com que seus gametas se encontrem. Então, a gente tem o ato copulatório ou ato sexual, também presente em alguns indivíduos. Aí na imagem de vocês tem um leão faz isso, cachorros, gatos, vários outros indivíduos, inclusive a espécie humana, tá bem? Porque muitos animais, o que vai acontecer? O sapo, por exemplo, ele vai apertar a barriga da fêmea e liberar na água. Ele não vai ter um ato sexual onde ele, macho, vai depositar o seu gameta masculino dentro do corpo da fêmea, o que vai acontecer com outros animais, principalmente o que tem uma estrutura de pênis, né? Uma estrutura copulatória.
E quando a gente fala de reprodução humana, a gente fala do ciclo feminino, do ciclo do sexo feminino, atribuído ao sexo feminino, que é o ciclo menstrual, porque esse ciclo está diretamente ligado com a capacidade reprodutiva. A gente não nasce com essa, nem machos nem fêmeas na espécie humana nascem com capacidade reprodutiva, tá bem? Não existe uma capacidade reprodutiva de bebezinho, de criancinha. Isso vai vir com a puberdade, como a gente já viu, que tem o desenvolvimento dos gametas. Se eu não tiver gametas, eu não tenho essa reprodução. Então, nas mulheres, a gente viu sexo feminino, o que acontece? A gente nasce com uma quantidade certa de ovócitos, não óvulos, ovócitos, para serem distribuídos durante a vida, né? Do momento que inicia a menstruação até o final dela. Por que final? Porque a gente tem uma quantidade certa de gametas a serem liberados durante a nossa vida. E aí, quando se inicia esse período, a gente tem a primeira menstruação, que é chamada de menarca, primeira menstruação, que ocorre normalmente por volta ali dos 12, 13 anos. Tem pessoas que têm a menstruação antes, pessoas que têm depois, mas ocorre por ali, volta dos 13 anos, no início da puberdade. E aí, como é que vai ocorrer? O ciclo menstrual, ele vai ser baseado num calendário de aproximadamente 28 dias. Nem todo mundo, nem todas as pessoas têm esse ciclo menstrual de 28 dias. Existem ciclos maiores e ciclos menores, mas o padrão utilizado para a gente estudar é de 28 dias. Como é que vai funcionar? A gente vai contar a partir do primeiro dia da menstruação. Contou. Olha aí nesse ciclo que tá presente para vocês. Eu tenho aqui o primeiro dia da menstruação, aqui o primeiro dia da menstruação, e aí contou-se 5 dias, final da menstruação, tá? Tem menstruações que duram mais, tem menstruações que duram menos, depende da pessoa. Então, vai se contar de 1 até 5. E aí, essa é a minha menstruação. No 14º dia seria tecnicamente o meu dia fértil, tá bem? Por quê? Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 dias e esse é o meu dia fértil, que é a metade do meu ciclo certinho, né? 14 mais 14, 28. Então, na metade do ciclo ali certinho, eu tenho a minha ovulação. Professora, o que é o processo da ovulação? É quando o seu ovário, o ovário da pessoa vai liberar o gameta feminino. Então, esse gameta feminino liberado vai indiciar que o corpo está pronto para a reprodução, ok? E aí, durante todos os meses, ocorre esse processo de menstruação. Em casos, em pessoas regulares, tá? Existem irregularidades dentro desse processo. Na verdade, existem muitas irregularidades dentro desse processo e a gente vai conversar sobre. Mas, regularmente, seria uma menstruação a cada mês, né? Cada ciclo de 28 dias a 30 dias. Tem gente que menstrua muito mais de 5 dias, tem gente que menstrua muito menos, tem gente que tem ciclos de 32 dias, de 36, tem gente que tem ciclos de 26 dias, então isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Só que na metade desse ciclo normalmente ocorre essa ovulação. Essa ovulação é quando o seu corpo está ali, ó, preparado para receber um espermatozoide e
ser fecundado e gerar um novo indivíduo. Só que o que acontece? Essa ovulação não é apenas naquele dia que pode ocorrer o processo da fecundação. Pode ocorrer posterior àquele dia. Por quê? Porque o ovócito ele vai sobreviver um tempinho ali dentro do corpo. E antes, a gente também tem um perigo. Mas por quê, professora? E aí eu tenho o chamado período fértil. O que é, né, esse período fértil? É o período de risco maior de gravidez, de processo de fecundação. Por quê? O espermatozoide dentro do corpo da mulher pode sobreviver um tempo também. O espermatozoide ali na vagina pode sobreviver um tempo, até 72 horas, 3 dias, tá? Então, se ocorreu uma relação sexual 3 dias antes e a pessoa teve o processo de ovulação 3 dias após, pode sim ocorrer uma gravidez. Então, por isso que existe essa margem de dias, também 3 dias antes, e eu botaria até mais, não um dia depois apenas, como está mostrado para vocês, mas 2 dias depois, também. 3 antes, 2 depois, mais o dia, 6 dias, uma margem de erro de uma semana de período fértil, tá bem? Contando sempre 3 dias antes e alguns dias depois. Só porque também não se sabe exatamente no dia que você fica, que você ovula. O corpo dá sinais, né? O corpo normalmente fica mais quente, o corpo normalmente fica com o muco cervical, que é o muco que sai da vagina um pouquinho mais elástico, mas para perceber tudo isso tem que ter uma especialização muito grande e não é confiável, nada disso é confiável, você só reparar nos sinais do corpo para saber se está fértil ou não. Então, isso são utilizados junto de outros procedimentos. Então, não pode só ficar confiando, né? Então, como eu falei para vocês, tem esse ciclo menstrual a cada mês, até acabar a quantidade certa de ovócitos que tinha guardado nos 2 ovários. E, isso é muito importante falar. Normalmente as pessoas, elas só menstruam, menstruam não. Elas só vão ovular de um ovário cada mês. Cada mês a ovulação vai vir de um ovário, normalmente. E aí é liberado apenas um único ovócito. Um único, tá? Existem variações, a gente vai ver depois. Sempre tem variações quando a gente fala de reprodução, tá bem? E quando acabaram esses ovócitos dos 2 ovários, eu entro no processo chamado de menopausa. A menopausa é a parada da menstruação, a parada desse ciclo menstrual. Professora, para que existe a menstruação? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o útero ele vai abrigar o futuro embrião? Então, durante esse período menstrual, ele vai estar se preparando sempre para abrigar um embrião. E esse sangue que fica acumulado no endométrio, que a gente já viu o que é, esse sangue que fica acumulado no endométrio, ele vai servir para nutrir esse embrião. Então, quando não ocorre a fecundação, esse sangue não pode ficar ali, tá bem? Senão dá problemas. Então, ele precisa ser expelido pelo corpo para renovar aquela parede, para mais uma vez ser construído de novo, para ver se vem um embrião. Então, a menstruação é a descamação da parede do endométrio, a retirada desse sangue da parede do endométrio, para poder vir um novo processo, né, desse ciclo menstrual, que vai construir uma nova parede para provavelmente abrigar um novo embrião. E se não ocorrer a fecundação novamente, mais uma vez, menstruação. Então, normalmente, mais uma vez, quando você tem um ovócito fecundado e o embrião se instala na parede do endométrio, não
ocorre o processo de menstruação, normalmente, tá? Algumas mulheres, algumas pessoas, elas vão menstruar ainda grávidas, mas não é o ideal, não é no mundo ideal, não é isso que ocorre. E aí, quando a gente fala sobre ato sexual, fala sobre gravidez, fala sobre essas coisas, gravidez a gente vai ver daqui a pouco, a gente fala um pouquinho sobre métodos contraceptivos, né, que são métodos, formas de se evitar que essa fecundação ocorra. E aí vamos ver alguns. O primeiro e mais famoso é a camisinha, que é um método de barreira. Por que barreira? Porque é uma coisa física que vai impedir que o espermatozoide chegue até as tubas uterinas, vai impedir que o espermatozoide chegue até a vagina, por exemplo, né? Você vai colocar essa camisinha, esse método contraceptivo no pênis e dali não vai sair mais nada, não vai entrar no corpo, não vai entrar na vagina, não vai entrar no outro indivíduo, ok? Esse preservativo, ele é muito importante não só pela gravidez, por evitar a gravidez, mas sim porque ele é o método mais eficaz, ok? Contra infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs ou DSTs, como vocês já devem ter ouvido falar. AIDS, sífilis, gonorreia, todas essas doenças, elas podem ser evitadas se o ato sexual for realizado com a presença desse preservativo, que é a camisinha. Também ele é um único modo de se evitar essas doenças. O próximo vai ser o diafragma. O diafragma, ele também é um método de barreira e ele vai ser colocado na vagina feminina, tá? Antes da relação sexual. Vai ser colocado mais para dentro, né? Não logo na entrada, para não dificultar a relação. E aí é um método de barreira. E você precisa higienizar ele de forma correta e botar e retirar de forma correta também para não acontecer nenhum problema. Porque se você botar de alguma forma errada, pode escorregar e o espermatozoide escapar também. Tá bem? Tem um outro dispositivo que é colocado dentro do útero que ele vai fechar a passagem para as tubas uterinas, que é o DIU. O DIU, ele é um dos métodos contraceptivos com maior eficácia, tá bem? Ficando junto ali da pílula anticoncepcional, que a gente vai ver aqui embaixo. O DIU, ele pode ser de dois tipos. Hormonal, vai liberar um hormônio e aí ele pode ter um pouquinho mais de problemas no corpo, né? E o DIU de cobre, que vai liberar cobre, que vai acidificar aquela parte ali do útero, que também vai fazer com que o espermatozoide não sobreviva tanto tempo. Esse espermatozoide do DIU, né? Se a pessoa usar somente o DIU, esse espermatozoide vai entrar na vagina, vai passar pelo colo do útero, vai entrar no útero, mas na hora de chegar lá nas tubas, ele não vai conseguir, porque vai estar com esse DIU presente ali. Existe ineficácia nesses métodos contraceptivos? Existe, mas o DIU ele é bem confiável. O próximo são métodos contraceptivos hormonais. O primeiro é a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional ela é utilizada pelo sexo feminino, né? É o sexo feminino que vai tomar para evitar a gravidez. E aí, essa pílula ela vai ser hormonal, ou seja, ela vai descontrolar os seus hormônios, estrogênio e progesterona, porque é eles que vão regular que época que você vai estar preparando o seu óvulo, que época que você vai liberar o seu óvulo, que época que você vai encher ali a sua parede do endométrio de sangue, eles que vão regular isso. E a pílula anticoncepcional, ela vai modificar essa estrutura, tá bem? E aí ela vai ter, normalmente, são 21 comprimidos e pausa de 7 dias
para ocorrer o processo da menstruação. Algumas pessoas menstruam menos, outras não menstruam com essa utilização. Eu queria deixar uma coisa aqui muito importante para vocês, que principalmente esses métodos contraceptivos hormonais mexem muito com a saúde da pessoa que está tomando. Então, eles são os mais complicados de se utilizar, tá bem? Além da recomendação médica, tem que existir um monitoramento pessoal de como você está se sentindo, do que aquilo ali está fazendo com o seu corpo, tá? Existem também as injeções, que você pode tomar em postos, em farmácias, que é a mesma ideia da pílula anticoncepcional, só que a injeção é uma dose única de hormônio, então ela é um pouquinho mais forte também. Tem o anel vaginal, que ele vai ser introduzido na vagina, vai fazer essa mesma ideia de liberar hormônios ali dentro, e o implante contraceptivo, que é implantado no braço, que também vai liberar hormônios, tá? E aí nós temos, por último, os métodos cirúrgicos. Por último, não, que a gente vê os comportamentais, verdade. Os métodos cirúrgicos, que são a laqueadura e a vasectomia. A laqueadura, ela é corte realizado nas tubas uterinas. E aí, se eu tenho esse corte realizado nas tubas uterinas, o meu ovócito não vai conseguir encontrar com o meu espermatozoide normalmente de maneira alguma, né? Até em métodos contraceptivos, esses são os mais eficazes, tá bem? De todos esses que a gente já falou, os cirúrgicos são os mais eficazes. Mas mesmo nesse daí tem outras coisas envolvidas, né? Métodos cirúrgicos podem ser, nada é 100% eficaz, ok? E nós temos a vasectomia também, que é cortar ou então colocar um clips, né? Um clips foi ótimo. Uma barreira para que os tubos deferentes, aqueles tubos deferentes dos homens, o espermatozoide não passe do epidídimo para eles, não suba esses tubos. Ou seja, o processo de ejaculação continua normal, o processo da relação sexual continua normal. A única diferença é que no sêmen, lembra que a gente falou sobre sêmen? O sêmen é espermatozoide mais o líquido. A única diferença é que esse sêmen não vai ter mais espermatozoide, apenas esses líquidos, também, o que não vai fazer com que a outra pessoa engravide. Então, a gente consegue fazer esses processos. A laqueadura e a vasectomia são processos mais complexos. Então, se fazer através da saúde pública, você tem que ter 3 filhos, uma certa idade e outras coisas envolvidas. Não são processos fáceis. Além dos outros métodos contraceptivos que nós estávamos falando antes, a camisinha é o mais barato, mais acessível de todos, apesar de anticoncepcionais e injeções serem distribuídas de maneira gratuita nos postos de saúde. É só ir lá perguntar, fazer as consultas com o médico, que são distribuídos. E aí nós temos os métodos comportamentais. Esses são os menos eficazes de todos, porque comportamental é apenas, não tem barreira física ou hormonal nenhuma, nada que mexa diretamente, porque aquilo ali é só um comportamento que você vai adotar para talvez evitar uma fecundação, tá bem? Desculpa, perdão. O primeiro deles é a tabelinha. A tabelinha consiste em prestar atenção no seu ciclo menstrual. Isso é uma coisa que todo mundo que menstrua deve fazer, ok? Que é prestar atenção no ciclo menstrual. Mas não por conta dessa questão da gravidez, mas por conhecimento do seu corpo naquele momento. Se existe uma tensão pré-menstrual, como eu vou aprender a lidar com isso, se eu preciso de um acompanhamento, se eu não preciso, como está o meu corpo durante o processo da menstruação. Isso tudo é muito importante. Se eu sinto muitas dores, se eu não sinto, tudo isso. Para esse acompanhamento, é bem interessante, tá? Você observar o seu corpo, mas não para fazer processos contraceptivos, porque isso pode variar, ok?
você precisa ter uma menstruação muito regular, você precisa saber observar seu corpo muito bem. Então, nada disso é muito palpável. Tem que prestar atenção se o corpo está diferente, quando eu vou menstruar, menstruei semana passada, dia 10, esse mês vou fazer os cálculos se meu ciclo é de 28 dias, mas e se esse mês vier diferente, não vier de 28, vier de 30, vier de 32? Então, são coisas que variam muito, então não é nada confiável. Assim como que está ali em cima, chamado de coito interrompido. O coito interrompido é quando você está realizando a relação sexual, o ato sexual, e na hora da ejaculação masculina, ele vai retirar o pênis e vai ejacular do lado de fora. Isso não é nada seguro, ok? Por quê? Porque essa ejaculação do lado de fora, ela pode sair um pouco antes, pode ficar resquícios, então pode ocorrer também esse processo da gravidez, também. E esse último de ovulação, Violence, ele vai ter também essa observação que tem na tabelinha, mas aquela observação que eu falei antes sobre como seu corpo vai estar durante esse processo da ovulação. Se meu corpo está mais quente, se o muco do meu corpo está mais viscoso. Então, também é um método comportamental, mas nenhum deles deve ser utilizado sozinho, ok? Devem ser utilizados juntos de outros métodos. E o mais importante de tudo isso é o que vocês vão falar no trabalho, tá? Nós acabamos por aqui. Mas o mais importante de tudo isso é o que vocês vão falar no trabalho, que na verdade é sobre as DSTs, que é uma coisa que acomete muitos jovens, muitas pessoas muito cedo, ok? Então isso é um problema muito sério, é um problema que as pessoas não têm tanto conhecimento, e é muito importante que vocês pesquisem direito, para a gente discutir direito, para vocês saberem, passarem, né, para os pais de vocês, para os colegas de vocês, para todo mundo que vocês conhecem, que precisam saber dessas informações. Essas informações são extremamente importantes, tá? Para todos nós. Ninguém quer sair por aí e futuramente ter uma doença ou alguma coisa ruim com o corpo, nem passar por processos de discriminação de pessoas que tenham essas doenças. Então é importante a gente entender e saber como lidar, saber como cuidar, tá bem? Fiquem bem, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.